Tem uma história de você ter sido professora. Você foi Então, professora? a minha mãe me obrigou a fazer curso normal. Eu tinha horror. Curso normal o quê? Curso normal era, antigamente, chamava quem fazia... Faculdade? Não, era o curso que você estudava. Porque não existe mais, não tem agora, eu não sei como é que é o nome. Mas chega antes lá, você sai... Curso preparatório? Não, como é que era esse negócio? Você estudava no primário, aí você entrava no ginásio. Sim. Certo? Aí depois o colegial. Esse colegial, na minha época, era assim: você pode optar, ou você vai fazer secretariado, ou você pode fazer o curso normal. Entendi. Aí toda mulher tinha que ser professora. E eu não queria aquilo pra mim. E por que toda mulher tinha que ser professora? Porque eu sabia, porque toda Era mãe, as mães botavam tudo pra fazer o curso normal. Aí, no dia que eu formei, eu peguei o diploma, falei, toma, você acabou de se formar. Dei pra minha mãe. Aí passou o tempo. Como que eu fui ganhar o dinheiro? Eu era professora e também dei aula. Aí, quando veio o CIEP, que eu fui trabalhar no CIEP, e depois abriu para a escola regular. E eu fui trabalhar no Joaquim Távora. Que era um colégio. Mas sempre com arte. Mas aí você dava aula de quê? De arte. De arte. Então arte, você foi professora de arte. De arte, eu dava aula de arte. A gente fazia as coisas, trazia os alunos nos museus aqui. Que maravilha. Teve o Festival da Canção, teve uma época que tinha um Festival da Canção. Eu fiz o Festival da Canção com os alunos. Eles faziam as músicas. Olha. Você já reencontrou algum aluno desse seu? Tem um aluno que virou filho pra mim. Sério? Como foi? Fred, ó. Fred virou filho. Por quê? Porque... Como se deu a relação de vocês? Eu até me emociono. Ai, meu amor. O Fred era meu aluno. E aí... O Fred também era assim, era um artista, ele não gostava muito de estudar. Aí eu falava assim, meu Deus, o que vai ser desse garoto, né? Não gosta de estudar. Quantos anos ele tinha? 15, 16 anos, tá. assim. Aí, fiz uma bagunça aqui, né? Mas tô nervosa. É assim Tudo mesmo. bem. Aí, o Fred, eu comecei... Ele ficava no pátio, mas ele era educadíssimo. Todos os professores amavam ele. Aí ele ficava no pátio, eu comecei assim, é esse que eu tenho que pegar através da arte. Aí eu falava, Fred, me ajuda a fazer isso aqui. Aí teve aquela campanha, lembra da história da AIDS? Que foi uma campanha enorme. Sim. Que todo mundo falava, usar camisinha, sexo, camisinha, a mesma coisa que chupa-bala. Aí eu falei, Fred, vamos fazer, chupa-bala com papel, vamos fazer uma faixa, a gente fez uma faixa enorme, eu e ele, ainda chamei mais dois, escrevemos assim, sexo sem camisinha é bom, mas com camisinha é ainda melhor. Botamos na escola, porque tinha alunos de 17 anos, 16. Claro, para incentivar o uso, né? Então, e aí o Fred era uma pessoa, aí eu cantava na noite e falei assim, ô Fred, o que você faz quando você vai embora? Ele falou, nada. Fico lá com meu pai. O pai dele trabalhava com obra. Aí eu falei, eu acho que é isso, se me lembra. Aí eu falei para ele assim, quer me carregar meu som? Vamos ficar comigo? Ele falou, vou. Aí ele levava meu som pra cantar. Então a senhora dava aula de manhã e à noite ia cantar. Ia cantar. E que legal. Por isso que eu digo, eu cantava, trabalhava de noite para comer de dia e trabalhava de dia para comer de noite. E aí o Fred começou a levar. Aí o Fred começou a ir comigo. Fred, agora você tem que aprender a ligar o som. Ele aprendeu. Fred, agora você tem que aprender a dirigir. Porque eu não aguento cantar, ficar a noite inteira cantando, acabar 4 horas da manhã. Eu ainda vi me dirigindo. Ele aprendeu a dirigir. Ele virou um filho. E Fred é presente na sua vida ainda hoje? Até hoje. Virou sua assistente Aí ele foi também. trabalhar com o Paulo Gustavo. Olha! Ele trabalhou com o Paulo Gustavo a vida toda de teatro de Paulo Gustavo, de cinema, de tudo. Era o Fred que trabalhava. Que máximo, que hein? lindo. Linda essa história. O Fred era um como filho. É importante, é né? um Como filho a gente pra vê mim. a educação. Eu tenho uma neta de 22 anos, 22.
Bia, se vovó aumentou 2 anos, não fica zangada, não. Que é filha de Fred. Que é filha de Fred, Aham. E a mãe também trabalhava, a mãe também estudava na escola. Eu conheço os dois desde jovens. Que legal. E a importância mesmo da educação e do olhar sensível de um professor, né? Uhum. De entender, de ver Pois que aquele é. aluno estava ali um pouco largado, sabe-se lá o que porque para o ele caminho não era uma vai. pessoa que ele não gostava de adianta, era igual a mim. Eu nunca gostei de ficar estudando aquele negócio, eu achava um Sim, porre. o poder de O amparar, próprio né? Paulo Gustavo só foi terminar o 2º grau porque ele queria fazer a escola de arte, a Cacau. A calma. Tinha que ter o 2º grau, aí ele foi fazer Porque aquele senão- curso. Só porque queria Juliana fazer. foi expulsa 2 vezes de escola. Olha. Até da escola pública, ela foi expulsa. Já Quase viu nem ser eu- expulsa de escola pública? Cara, não sei, mas A santa. Gente, Ele- sério? eles- Santinha. Eles te deram muito trabalho, né? Te enlouqueceram. Ela diz que eu que dou trabalho pra ela. agora. Hoje. Eu falei, só tô descontando. De uma certa Olha. forma. Mas E vocês moram juntos, não, né? Não, porque aí a gente vendeu o filho da mãe, né, Sim. pra fazer o documentário. Pra quem não viu, Que, o documentário Ai, é lindo. por favor, Eu não assistam. vi inteiro. Você Eu não consegui ver. Imagino. Não consegui ver. É lindo o Tá na Amazon, viu, gente? É. E eu não. Aí eu pude comprar parte dele. Ótimo. Aí eu tô rica. morando. Aí as crianças vão lá pra casa. Ai, que delícia. Já acha que tem um quarto. E os seus netos, hein? Meus que netos muito coisa engraçados. maravilhosa. Eles são terríveis de levado. Eles estão com quantos anos? Vão fazer 4. Eu conheci eles na Casa da Preta, um tempinho atrás. Gael segurou isso aqui meu na cama. Pequenininho, ele fez assim. Fez assim. Com uns 11 meses, assim, antes de fazer um aninho. Ele achou estranho. Mas não falava, alguém, tipo, outro rindo de mim. Aí, quando foi há uns 3 meses atrás, eles estão dormindo lá em casa, estou escutando aquilo assim. Vamos acordar, vovó? Eles já estão falando super. Fala tudo. 4 anos, Aí 4 eu anos. escutei e fiquei quieta. Eles 2 pularam, em Ai, cima que de mim. delícia. Aí deitou, Gael veio, segurou isso aqui, fez assim, vovó, tem que cortar com a tesoura. Ele te deu uma dica pra uma cirurgia plástica. Cara, eu falei, mas tem mesmo. Manda seu pai pagar E pra aí, a mim. senhora falou com o Thales, Não, né? lógico. É. O Tô Thales, reforçando aqui agora. Ó, tá vendo, Thales? Tem Thales? que pagar uma plástica. que inclusive, a tua pele está maravilhosa. É Esse aqui Thales é que cuida? Thales cuida da minha pele. Ah, porque Ó. Thales é dermatologista, tá, gente? Thales cuida da minha pele. Mas Você vai sabe lá, que eu não sou permuta, vaidosa? né? Ele não te cobra, né? Não, Ah, não é meio nossa, meu louco. genro é maravilhoso. Ele é maravilhoso, Ele é né? maravilhoso. Vocês se dão muito bem? A gente se dá muito bem. Que bom. Que bom, maravilha. muito importante isso. A gente E a- se dá. e Eu a- não me meto na vida dele, nem se mete na minha. Ai, não tem como não se dar mal. Mas Não é mesmo? Exato. Não, mas assim, as pessoas quando perguntam de Thales pra mim, eu digo, eu me dou muito bem com Thales. O único dia que eu vou brigar com Thales é o dia que ele fizer alguma coisa contra os filhos. Aí não eu vai ser nunca. dou uma voadora ele que jamais nele. fará. Mas ele é um pai Jamais. maravilhoso. Você tá entendendo? Sim. Ele é um pai maravilhoso. Não posso, você vê, ele posta aí na internet, é real. As crianças são apaixonadas pelo pai. Agora, dizem que é mais gostoso ser avó do que mãe, é A real? gente tinha que ser avó primeiro. Você Com acha? certeza. Por quê? É porque a avó não tem aquela responsabilidade que a mãe tem, né? Mas já tem um Assim, cuidar ali, Tem né? um cuidar, mas a avó é mais maleável. A avó, você pode falar tudo. A avó pode esconder, dar um chocolate. Fala assim, não fala pro seu pai. Tem aquela Aí cumplicidade. depois eles falam assim, eu falo, mentira, a vovó tá brincando, pode falar. É. Tanto que Né? ele faz sucesso com uma mãe, né? Com você, né, amor? Com a mãe, eu fui assistir, né? E aí? Foi no último ensaio. Antes da peça Antes da estrear. peça estrear, eu E fui aí? assistir. Eu tô sentada aqui, ele ali. Daqui a pouco, ele tá falando. Aí ele vira e fala assim, tá doendo minha cesariana. Eu falei, até isso! Porque toda vez que tinha uma coisa, eu dizia, para que a minha cesariana tá doendo. E doía mesmo? Oh, porra nenhuma. Porra nenhuma! É, só pra fazer um... Fazer firula. Fazer um show, chama mas atenção, né, dona eles Déia? pensam que doía, até hoje. Juju pensa. Vai saber agora Vai que não. saber. Juliana, Tá vendo, nunca Juliana? doeu. Nunca Quando a Aí doeu. dona Déia disser, minha cesariana, você fala, mãe, porra nenhuma. Né? E aí eu falei, gente, isso vai acontecer. Você Gente, sentiu ninguém que ia vai ser um gostar, sucesso? Vai ser sucesso, não. Não? Você achou que não ia ser? Claro que não.
Eu me vendo ali. De assim, Bob. De Bob na cabeça, que eu boto Bob, por causa dos 3 filhos. Não, Já há anos. Inclusive, você não colocou, né, o fone pra não amassar pra o não cabelo, desmanchar né? o cabelo. Não, E porque a virginiana é muito autocrítica, né? Então, da mesma maneira que você não quis colocar o fone pra não amassar o cabelo, imagina tá se vendo numa peça, óbvio, a senhora ia pensar, não vai dar certo, que graça eu tenho, não é? Meu Deus do céu, quase morri. Quase morri. Cara, e é muito emblemático, assim, né? Ele ter interpretado a senhora e transformado a vida dele e a de todos à Mas volta ele dele, era uma né? mãe, não era? Nossa. Eu nunca vi uma outra coisa a não ser uma mãe. Eu também nunca vi. É engraçado, né? Eu lembro que eu assisti no Cândido Mendes a primeira vez, que era Cândido Mendes, não era? Cândido Mendes. Que era pra poucas pessoas mesmo, ainda Tava não lá, era. Quase que a Globo inteira lá. Todo mundo ia, era uma Todo coisa mundo, que a classe, né, comentava, tem que ver aquele menino, tem um menino novo e tal. E depois que foi tomando Se uma tornando proporção, aquela- assim, imensa de números e tudo. E é muito genuíno ver, assim, que a grande matéria-prima para o sucesso e para o trabalho dele estava dentro de casa, era a mãe dele. Então, quando ele foi, ele sabia que eu cantei na noite 30 anos, ele sabia que eu gostava. Ele falava, na cabeça dele, ele dizia assim, a minha mãe tinha vontade de ser artista, né? Sim, você Mas não foi. tinha como. É. Aí, não, mas ele queria que eu fosse uma Ivete Sangalo. Um dia ele falou assim, eu queria que, poxa, você que tinha vontade de ser Ivete Sangalo, eu falei, já imaginou eu gorda cantando poeira? Pulando, vai quebrar. Ô, dona Déia, mas Não dava. Mas quando a gente foi fazer o show do filho da mãe, eu falei pra ele assim, ele chegou em casa e fez assim, mãe, me dá seu caderno. Autoritário. Os dois, tá? Autoritário, mandões, Ju, pensa que é minha mãe. Mas quem será que eles puxaram? Pois é, quem não sei, será? Vizinho. Que loucura, né? Que uma loucura O porteiro louca. William. O William, puxaram o William. Puxaram o William, com certeza. Aí, ele chegou lá em casa, os dois, mas me dá seu caderno de música. Eu falei, por causa de quê? Não, quero escolher umas músicas aqui. Eu falei, mas pra quê? Você vai cantar? Ele falou assim, não, você que vai cantar comigo. Eu falei, o quê? Não vou, nem morta. Foi assim que ele te falou. Assim que ele falou. Aí foi um projeto que ele estava elaborando, conversou na cabeça, com você. Não. Ele chegou, pegou as músicas, ele escolheu as músicas que eu cantava, nada disso. O projeto já estava feito, ele só não tudo informou. na cabeça dele. Mas ele falava tudo para Zé Ricardo. Claro, que é o produtor, Que é o produtor musical, Aí, vamos lá no Zé Ricardo. Eu falei, Paulo Gustavo, olha só, eu não decoro o texto, eu esqueço, eu sou desfocada, não adianta, tá? Aí, nós fomos. Chegamos lá, primeiro ensaio, os músicos... Gente, foi surreal, tá? De bom ou de ruim? Não, foi de engraçado. Os músicos, eu aqui com o microfone, ele... Aí ele parou de tocar a primeira música, que já sabia o tom. Aí, patati, patatá. Aí ele virou e falou assim, vira pro cara e fala assim, dá o tom aí, viado. Que ele falava, dá o tom aí, viado. Ele falava sempre falou, sempre tudo chamou, era assim. sempre falou. Sim. Aí eu fiz assim, Paulo Gustavo, como é que você chama um homem assim? Aqui, ué, mas ele olhou. Olha lá, tá dando tom. Eu fiz, para com isso, Paulo. Eu sem graça, porque eu não tava no meio. No seu ambiente. Aí eu falei, aqui não tem nenhum viado não, Paulo Gustavo. Ele falou assim, como é que você sabe? Aí eu falei, é uma piada. Eu, na mesma hora, eu fiz assim, porque eu já peguei todos. Eu vi isso Aí no ele documentário. falou, até ele era Linhares, que é gordão, assim, comigo. Eu falei, ele não, por causa de logística. Essa foi a primeira piada do show. E já Gente! veio naturalmente. Aí as piadas vinham durante no dia a dia dos ensaios. Nunca teve diretor, nunca teve texto, não tem nada disso, filho da mãe. Agora, dona Déia, a senhora sempre foi muito batalhadora, né? Sempre. O Paulo Gustavo, uma vez numa entrevista, disse que a senhora já foi até porteira. Então, quando veio o colo, eu fui... Aí eu dava... eu fui trabalhando, aí fui ser corretora de imóveis. Olha! Aí, de repente, veio o presidente Collor. Ah, Acabou, sim. prendeu o dinheiro de todo mundo.
Congelou. Aí, pronto. Como é que eu ia ganhar dinheiro? Quem tinha o dinheiro preso, como é que ia comprar apartamento? Mas o meu dia a dia, o condomínio. Aí eu falei assim... Aí, primeiro, eu pedi para ser... Pô, vou ser síndica. Me candidatei para ser porque síndica. quem é síndico não paga condomínio. Verdade. Aí, na hora, eu convencia todo mundo que eu seria uma boa síndica. Claro, seu jeitinho, aí sua lábia. Aí eu fui eleita. Aí o doutor Orlando Campo Fiorito, que era um arquiteto famoso, morava até no meu prédio, e ele gostava muito de mim, ele era apaixonado por Juju, tá? Apaixonado por Juju. Igual a gente, né? Aí... Ju. A gente achou que Ju ia vir. Eu também achei, mas uma tratante. Aí o doutor Orlando falou assim, olha só, no estatuto do condomínio diz que o síndico pode ganhar um salário mínimo. Que maravilha! Caraca, eu quase morri, né? Ainda passei a ganhar. Não pagar o condomínio, pagava um salário. Só as taxas, os extras do condomínio a gente é obrigado a pagar. Mas a taxa fixa do condomínio não pagava. Ia poder dar pitaco em tudo. Mas eu fui uma síndica maravilhosa. Fazia excursão com as crianças. Eu amo. Mentira. Eu fazia. Ela, além de síndica, era o quê? Monitora do prédio. Fazia a recreação das crianças. Eu fazia baile infantil. Tenho fotos, milhões de outras. As mães adoravam também. Tinha um pátio enorme. Foi um período bom. Quanto tempo a senhora foi síndica? Anos? 2 mandatos. 2 mandatos. Reeleita pelo sucesso. Aí depois, assim, aí eu falei assim, aí é que entrou... Não, aí eu fui ser síndica, aí tinha que sair. Aí tinha uma vaga de porteiro, o porteiro saiu. Aí quem entrou foi Carmen. Eu falei, Carmen, eu quero ser porteira. Mas como é que você vai ser porteira? Você é proprietária. Eu não, quem é proprietária é minha mãe, não sou eu. Maravilhosa. Não, mas eu preciso ser porteira. Preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Aí... Eles conversaram lá e eu fui ser porteira. E Malbé era bom, né? Porque você estava no prédio, você estava na sua casa. Nos porteiros, em todo mundo. Como foi? Que eu dizia assim, olha só, a primeira coisa que vocês fazem errado aqui. Chega uma pessoa aqui embaixo no prédio e fala assim, eu quero falar com Deia. Aí vocês ligam para minha casa e falam assim, ô, dona Deia, Fernanda tá aqui. Quer falar com a senhora. Eu não posso dizer que eu não tô. É verdade. Você não pode fazer grave. isso. Vocês têm que falar Gravíssimo. assim. Boa tarde. Olha, dona Fernanda Paz Leme está aqui embaixo, dona Giovana está aqui embaixo. O seu nome é complicado, sobrenome. Aí, estão aqui embaixo, querem falar com dona dela, está em casa. Isso. Maravilhosa. Aí eu já comecei. Você já começou no topo. Aí eles morriam de rir comigo, né? Não, mas é uma coisa real. Mas é real. Se a gente não quer atender, imagina, já tá falando dona Deia, Giovana? Muita sabedoria. Muito! Aí eu falo assim, e a minha vida foi assim, mas eu era amiga de todo mundo. Você foi indo e conquistava todo mundo também, né, dona Deia? Exatamente. E aí o William Porteiro, que tá na peça de Paulo Sá. William! Ai, sim! Eu ficava dentro de casa, os dois desciam pra brincar lá embaixo. Tinha que subir, eu tava fazendo comida quentinha, que eu não podia... Eu falava assim, William, manda Paulo Gustavo. Dou 5 minutos pra você botar os dois dentro do elevador. Ele falava assim, mas como é que eu vou fazer isso, dona Déia? Só se eu pegar eles pelo pescoço. Pega pelo pescoço. Pega, tá autorizado. Você sabia, dona Déia, a senhora falou do seu pai, né, da sua mãe. Como foi a sua infância? A minha infância foi em Barra do Piraí. E foi maravilhosa. Eu tinha uma avó que morava quase em frente a mim. E essa minha avó morava do outro lado da ponte. Então, numa casa da esquina do Beco da Carioca. Então, assim, minhas primas moravam em São Paulo. Quando chegava em julho, a vovó levava a gente para São Paulo. Para passar o mês de julho. Essa mudança. E final do ano, elas vinham, porque era carnaval. Verão. Verão. Então, ficava lá 3 meses, que antigamente era 3 meses de férias. Então, as lembranças que eu tenho são essas doideiras da vovó. E as primas gostavam? E as minhas primas amavam, porque ficavam lá fazendo bagunça. Então, eu fui criada assim, no meio da alegria. E você era namoradeira depois? Eu queria saber isso também. Se eu sou namoradeira? Não, se você era antes e se você é agora, né? Se eu fui namoradeira, fui um pouco. Não, por incrível que pareça, não sou... Eu fui um pouco, eu namorava, mas eu não...
E era aquele namorinho de namorado. Eu vim pra Niterói, eu tinha 14 anos de idade. 2 dias antes de eu mudar, minha mãe foi atrás de mim no clube Itapuã, me pegou dando um beijo na boca. Ah, 14 anos? 14 anos. Naquele tempo não era não. É. Pois é, 14 anos era nova. Passa pra casa. Mas era isso também, era beijinho. E a tua mãe era como a senhora Mamãe era danada, Te pegava pelos cabelos. Isso. E não tinha vergonha de gritar na frente de todo mundo. Não, mamãe não. A senhora ficava com vergonha? Aquele tempo era um tempo que a gente não tinha essas vergonhas, não. Hoje é que não pode isso, não pode aquilo, aí a gente fica toda incomodada. Ih, mamãe falou alto, a mamãe não sei o quê, mas eu não quero nem saber, eu fiz isso também. Eu saía atrás dos dois, eu pintava o set. E na escola, a senhora era muito comunicativa, era a popular da escola. Porque, como aluna? Sim, porque a senhora, onde chega, todo mundo te ama, quer falar com você, todo mundo quer te abraçar. Na escola também era assim? Você sabe que eu não me lembro disso, assim. Não, tinha uma turma grande. Eu cantava os 5 na bossa, na escola, então você já começou a cantar na escola. Eu entrei no lugar de uma que eu esqueci o nome, cantei. Aí depois mas eu não era tão... Já pensou que você pode fazer mais de 100 mil reais em apenas um ano com um canal de cortes no YouTube sem precisar aparecer? Pois é, olha aqui na minha tela, mais de 100 mil reais desde a criação desse canal, onde você está vendo esse vídeo nesse exato momento. Você não só pode, mas como também conseguirá aprender comigo tudo o que fiz para ter esses resultados incríveis nesse canal. Eu preparei uma apresentação explicando tudo que fiz para ter esses resultados. E para ver essa apresentação, clique no link abaixo. Mas corre, a página logo ficará fora do ar.